muitas pessoas, porque a gente ouve versículos mal interpretados, levados ao pé da letra, que é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e tantos outros versículos que nos induzem a pensar que a pobreza, a escassez é o plano de Deus para nós, mas não é. Que mãe eu seria de ter um plano desse para o meu filho? Querer que eu sendo rica, querer que meu filho seja pobre. Deus é rico, gente. A fonte criadora é abundante. A fonte criadora não se preocupa com escassez, porque quando quer algo, cria mais e mais e mais. Então, assim, eu acredito que todos nós que estamos nessa jornada de expansão de consciência, a gente começa nessa jornada, por quê? Geralmente é aonde aperta o bolso da gente, o bolso, né? Pra mim. Mas eu quero ser próspera, eu quero ser uma empresária, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bem-sucedida. Eu falava e eles diziam, isso é materialismo. Aí pra mim eu dizia assim, se os nossos sonhos, eles não importam, então por que eu tô vivendo isso? Aí um livro que me levantou dessa depressão foi o livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites. Até me arrepio pensar nesse livro. Esse livro é PNL, Programação Neurolinguística. Fala todo sobre programação neurolinguística. Eu não me lembro exatamente agora para falar para vocês como esse livro chegou na minha mão, mas esse livro chegou na minha mão. E esse livro me ergueu da depressão. Me ergueu da depressão. E aí, em 2016, eu fiquei estudando muito. Eu li esse livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Fiquei fã do Anthony Robbins. E depois eu li o outro livro dele, Desperte Seu Gigante Interior. Então, ele falava do poder do subconsciente, ele falava de uma energia, de um poder que tinha dentro de mim, que não era fora, que era dentro de mim. Aí aquilo começou a me energizar e eu comecei a me levantar daquela depressão e parar de esperar que um Deus fora de mim, que predestinou que eu fosse pobre. Não! Ele disse, você vai ser o que você quiser. E aquilo começou a me encher de energia. E aí chegou também na minha mão o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E aquele livro foi libertador para mim, porque o Dr. Joseph Murphy usa passagens da Bíblia e explicando de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar, mas fazia mais sentido para mim do que tudo que eu havia estudado nas religiões. E aí o Dr. Joseph Murphy, com esse livro O Poder do Subconsciente, me ergueu também e eu comecei a me sentir assim, eu posso tudo, eu tenho, sabe? Comecei a despertar o poder dentro de mim. E esse poder dentro de mim, centelha divina. E aí, depois desse livro do Joseph Murphy, eu conheci o Neville Goddard. O Neville Goddard foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas. Eu comecei a ler os livros do Neville e ouvir as palestras dele em inglês. E o Neville, ele ensina a Bíblia de uma forma metafísica, que eu nunca tinha ouvido falar, e é uma forma que faz sentido, que muito libertadora. Porque eu vi assim, quando eu conheci a lei da atração, lembra que eu já contei para vocês da saia plissada rosa, que foi a primeira cocriação consciente que eu fiz. Então eu comecei a testar esse negócio, a técnica VR do Neville Goddard, né, para manifestar. E aí deu certo. Aí eu via que aquilo me colocava para cima, aquilo me dava energia, me tirava do marasmo, da depressão. Eu ficava assim, poxa, eu tenho poder, eu sou empoderada, né? Eu posso manifestar a minha vida, minha mente cria a minha realidade, então que bom. Eu vou criar uma realidade melhor, eu não vou ficar esperando o destino, um Deus lá no céu, o acaso, a sorte decidir por mim. Eu decido por mim, então eu tomei as rédeas da minha vida. E aí eu comecei a estudar e conheci em inglês as palestras da Esther Hicks, que é a canalização dos Abraham, e eu tinha muito medo da Esther Hicks. Gente, eu tinha muito medo dos Abraham, porque eu dizia assim, meu Deus, essa mulher, ela canaliza, será que isso é um espírito que ela canaliza? Eu ficava assim, morrendo de medo, mas toda vez que eu ouvia, eu me sentia tão bem que eu dizia assim, não, isso só pode ser algo bom, porque tá melhorando a minha vida, tá me mudando para melhor. E aí,
Quando eu ficava com medo, eu voltava para minhas crenças antigas, aí a minha vida desmoronava de novo. Tudo que eu tinha começado a construir, eu ia para baixo, sabe? Aí quando estava ali na crise, eu voltava para os estudos da física quântica e começava a usar a minha mente conscientemente, aí melhorava a vida. E eu fiquei um tempo assim. E aí eu pensei, poxa, se eu tenho um eu superior, uma versão de mim, né, super poderosa, e quando eu me alinho, você não é seu corpo. Você não diz assim, quando alguém liga para você e diz, você vai trabalhar hoje, que você falta no seu trabalho, e você diz, não, o corpo não vai trabalhar hoje. Não, você não é o seu corpo. Você não diz, eu sou minha mão, eu sou meu pé. Não, você diz, esta é a minha mão, este é o meu pé. Então, pertence a você, mas não é você. Então, qual a sua verdadeira identidade? Você tem que estar alinhado com ela. Aí eu comecei a dizer, e aí eu comecei a fazer exercício do espelho, que é uma das técnicas que eu usei, mas que eu tinha muito medo, porque eu fui ensinada que dentro do ser humano só existe a maldade. Então, de olhar no espelho e olhar dentro dos meus olhos por 10 minutos era assustador. Mas eu tinha que achar minha centelha divina. E aí eu fiquei obcecada estudando esse assunto e eu comecei realmente a me conectar. Porque meu foco de atenção, de energia estava focado, estava direcionado para esse assunto de eu superior, de centelha divina.